Olá, muito bom dia para você. É um prazer estar na sua companhia nessa manhã de sábado. Hoje, no programa Em Alta, a gente recebe o empresário Cristiano Barroso Fernandes, de 44 anos, presidente da Associação Comercial do Maranhão. Cristiano é administrador de empresas com pós-graduação em gestão empresarial e mestre em gestão de empresas. O jovem empresário repetiu um momento particular na história da ACM. Ele é filho do ex-presidente da associação, o empresário Luiz Carlos Cantanhede Fernandes, que dirigiu a ACM de 2001 a 2004. Seja bem-vindo ao Em Alta, Cristiano. Muito obrigado Cristiano, obrigado ao programa Em Alta. É um prazer muito grande estar com vocês aqui na Difusora. Bom, então esse tino ele já vem herdado, né? E as aulas eram praticamente todos os dias em casa para dirigir uma associação comercial, uma entidade, né, com a natureza da associação comercial, e também para lidar, né, com esse setor que é extremamente emblemático, né, e cheio aí de nuances. É verdade, eu tive a oportunidade, o meu pai teve a oportunidade de ter durante 2 mandatos na associação comercial há 20 anos atrás, e foi um momento de bastante aprendizado, né? É uma casa centenária, a casa mais tradicional do nosso estado do Maranhão, são 167 anos, e esse período é um orgulho muito grande estar à frente de uma casa que tem toda uma tradição, tem toda uma história, e num momento bem particular, no momento que a gente mal iniciou o mandato, já veio uma pandemia de bastante desafio, e que a gente tem tentado colocar a casa a favor e à disposição do empresário maranhense. Quais são as discussões que versam hoje dentro da ACM em plena pandemia, né? Quer dizer, a pandemia é algo que não se pode controlar, é algo que não estava planejado, né? E a economia ela precisa, né, lidar com essas questões, né? Mas é uma tragédia que afeta vários setores, sobretudo o setor comercial, né? Qual que é o grande gargalo hoje para vocês dentro dessa pandemia? Cristiane, logo no início da pandemia, um pouco antes da pandemia, a gente entrou com todo um planejamento montado, né? Só que ali, meados de março, abril, veio a pandemia. E aí, nesse momento, a gente foi percebendo algumas necessidades. E a maior necessidade era a questão da informação. Tinha mudança de protocolos, ninguém sabia o que podia abrir, o que não podia, quais eram as regras. E aí a associação comercial ela teve que se colocar nesse papel e ajudar o empresário a compreender esse momento. E ao mesmo tempo que a pandemia ela ia se evoluindo ali no ano de 2020, que infelizmente ainda 2021 continuou, a gente colocou a associação comercial nesse relacionamento diretamente com a casa, com o governo, discutimos bastante com as secretarias de Indústria e Comércio, com o governo estadual, trazendo informações também do governo federal com relação ao acesso a crédito. Tivemos aí várias MPs, várias particularidades de acesso a crédito, de suspensão de contrato de trabalho. Então foi um momento de disseminar e levar a informação mais correta, porque infelizmente, mesmo no período de pandemia, o que se via muito no meio digital, muitas informações desinformadas, né? Então a associação comercial ela se colocou nesse papel. E aí logo após aquele momento de as pessoas perceberem que no momento que a gente estava, né, a gente se colocou, fez também um trabalho muito social. Social de atender o funcionário daquela empresa, de fazer inclusive campanhas de arrecadação de alimentos para funcionário, de fazer cursos online, de como colocar as empresas no meio digital, porque infelizmente ainda não era uma tendência. Sim. Dentro do mercado de São Luís do Maranhão. Você tinha ali o ramo, por exemplo, de alimentício, poucos ainda faziam delivery, poucos ainda faziam vendas online, então foi um desafio muito grande. Foi um momento de reinvenção e um momento de usar muito a criatividade também, né? Bastante, tivemos que usar a criatividade. Agora, o interessante é porque você tem uma casa de 167 anos que também teve que se reinventar. E isso foi muito positivo, porque nós colocamos a associação comercial no meio digital. Então, uma casa tradicional que veio com a inovação para poder ajudar o associado. E nesse momento a casa evoluiu muito, porque ela quebrou a barreira de atender somente o associado. Porque quando você vai para as redes sociais, você está atendendo aí toda uma população, e isso tem interagido bastante. Inclusive, até hoje, a gente continua com as nossas programações dentro dos nossos canais de Instagram, das redes sociais, levando a informação, levando o conhecimento e capacitação e esse relacionamento diretamente com toda a sociedade. A gente tem um mercado muito tradicional, sobretudo ali no centro da cidade, né?
É difícil implementar essa nova cultura de gestão e de gerir o negócio, sobretudo em tempos de crise econômica? Quer dizer, eu penso que não tem sido um trabalho fácil, né? Não é fácil porque assim, a gente teve até um projeto em parceria com o Sebrae que se chamava Empresa Líder, né? No qual foram selecionados aproximadamente 420 estabelecimentos ali no centro histórico, onde a gente fica sediado, né? E o que a gente percebe é muita gente ainda para se profissionalizar, tá? E nesse momento de pandemia, a coisa ela se agravou porque muitos perderam seus empregos e tiveram que empreender de qualquer forma. Só que nesta qualquer forma de vender, compra e venda, você não tinha o conhecimento básico. E aí quando eu falo do básico, o empresário ele não sabia, às vezes, até calcular um preço. Não entendia muito bem de um fluxo de caixa. Estou falando aqui de pequenos empresários, aí são MEIs, são pequenas empresas. E aí, nesse momento, você tem uma ruptura, porque todos querendo empreender de qualquer forma, querendo sobreviver, a grande verdade é essa, mas sem aquela base mínima de gestão. E aí foi legal porque a gente colocou muita gente dentro da associação, a gente fez um relacionamento. Eu lembro que a gente atuou com muitos feirantes, tanto da feirinha lá de São Luís, como outros feirantes de outros mercados. E o legal é que muitos, inclusive, começaram a se profissionalizar. Tivemos situações que iniciamos com turma de 120 pessoas, no qual 15% apenas eram registrados. E conseguimos aí efetivar algo em torno de 80%. E aí o empresário ele vai vendo a importância daquilo, porque não é simplesmente se registrar, mas o que aquilo vai buscar em termos de benefício para o próprio negócio dele. Então, dali vai nascendo o pequeno empreendedor, o pequeno empresário. E a associação ela tem feito esse trabalho junto a essas pessoas. A gente pode falar de um setor que tenha sentido mais durante essa pandemia? Cristiane, inclusive a gente até atua nesse setor, o setor do turismo. O setor turístico, quando eu falo turismo, é toda a cadeia produtiva, né? Nós estamos falando aqui de hotéis, nós estamos falando aqui do setor de alimentação, desde um carregador que trabalhava num evento, seja show, seja uma festa de aniversário. Esse setor ele foi muito castigado. Ele foi muito prejudicado, porque além de todos os protocolos, ele ainda foi visto como um setor que estava disseminando a pandemia. Porque está fazendo festa, você está aglomerando, sim. Então não foi uma relação fácil. E sem contar que quando... Que é um setor que ainda sofre agora, ainda sofre, porque os hábitos mudaram. Você vê, aqui em São Luís, agora que tá retomando, mas o perfil do turista aqui em São Luís, ele mudou muito. Ele está muito mais de um turismo local, né? Eu estou falando local, tanto pessoas do interior ou de estados vizinhos que estão vindo para cá. Você não consegue ainda ter aquele movimento que você tinha antigamente, inclusive de pessoas de outros países. Esse turismo ele mudou muito. Sem falar no turismo empresarial. Esse praticamente ele acabou. Ele acabou, porque hoje é muito fácil, hoje você conduz reuniões online através de plataformas. Sim. Aí, então o empresário ele viu que não havia mais essa necessidade dele viajar. Hoje está se fazendo até congressos via digital. Então é lógico que eu não acredito que isso ainda vai continuar 100%, mas com certeza do que era, muita coisa ela ainda vai continuar. E isso tem um fator positivo. Você vê, tem empresas que têm unidades em diversas local do Brasil que faziam um evento a cada 6 meses e hoje eles podem fazer de forma virtual, mensal. Então, assim, isso com certeza trouxe um resultado muito, muito positivo. Mas em contrapartida, quando você vai para o segmento do turismo e de toda a cadeia produtiva, deu uma queda bastante considerável. Cristiano, houve desemprego, né? Isso aí no Brasil inteiro e no mundo inteiro, né? Foi um fenômeno, né? O desemprego durante o período da pandemia. Você acredita? A gente está vivendo agora o auge, né? O pico, né? No Brasil da contaminação. Você acredita que a gente vai desempregar menos do que no começo da pandemia? Eu diria que os empregos eles estão voltando. Eu acho que a referência aqui é que alguns empregos novos têm surgido.
A grande verdade é essa, em detrimento de outros que infelizmente vão acabar. Quando você parte para o mundo digital, você vê o seguinte, grandes empresas, elas não vão deixar de existir no meio físico, mas elas vão reduzir consideravelmente. Sim. E, consequentemente, toda aquela mão de obra, que ali desde o vendedor, do caixa, aquilo ali vai diminuir. A gente acredita que esse processo de retomada ele já está acontecendo. No entanto, vale ressaltar, assim, a gente ainda vive uma crise da saúde, mas infelizmente a gente tem ainda duas outras crises, que é uma crise econômica, né, que a gente está vivenciando ainda, e isso vai demorar ainda para se repor, e uma crise política. Tá? E essa instabilidade política, ela se reflete, né, em todos os setores. Acaba se refletindo, nós estamos aí no ano de eleição, e aí acho que cada cenário você tem uma análise, e aí não vamos entrar aqui na particularidade de A, de B ou de C, mas isso impacta diretamente, seja na questão interna do nosso país, seja na questão externa. Então o cenário ele ainda é muito incerto. Você tem uma insegurança jurídica no nosso país como todo, que isso faz com que o empresário fique meio ressabiado em termos de investir, em termos do que investir, como investir, em que hora investir. E se ele não investe, ele não gera emprego, ele não gera renda. Então, não é uma relação muito fácil. Tá? Mas eu diria que, proporcional a 12 meses, 18 meses atrás, o otimismo ele tá maior. Antigamente você não tinha uma expectativa. Realmente você não tinha, porque estava tudo fechado e você viu aí grandes empresas, infelizmente, indo à falência, outras que se seguraram ali, que agora que está retomando devagar. Então, esse é um processo. Bom, a gente vai olhar um VT agora. Olha só, a pandemia trouxe um reflexo do aumento da informalidade no Maranhão, né? E no estado são menos da metade da população trabalhando com carteira assinada. Vamos ver esse VT? O Antônio foi desligado recentemente da empresa que atuava como supervisor de vendas. Casado e pai de 2 filhos, ele já está em busca de uma nova oportunidade de trabalho. Está sendo uma outra oportunidade, sim. Na verdade, vou até rever o meu cadastro que já estava feito há um pouco tempo atrás e também aproveitar a oportunidade para regularizar, né? Dar uma regularizada, atualizar, na verdade, o meu cadastro que está feito há um tempo atrás. As informações fazem parte de um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No quarto e último trimestre de 2020, apenas 48,5% dos maranhenses estavam trabalhando de carteira assinada, ou seja, menos da metade da população. Uma situação que, de acordo com esse economista, se agravou ainda mais em 2021. Havia uma crise econômica anterior que aprofundou os efeitos da pandemia. Ainda que nos primeiros meses da pandemia você tivesse uma redução do nível de desemprego, essa redução ela foi decorrente justamente das pessoas que perderam seus empregos, mas não procuraram por inúmeras razões. Empresas que não estavam oferecendo vagas adequadas, motivos de saúde, afastamento. Então tudo isso levou a essa redução do desemprego por algum período. De acordo com os indicadores que medem a taxa de desemprego no país, em 2020, o Maranhão chegou a quase 20% da população desempregada. Na ocasião, o nível de desemprego no estado foi o maior desde 2012. Com menos opções no mercado de trabalho, aumentou a quantidade de pessoas atuando na informalidade e também aquelas que dependem de programas sociais. No Maranhão existem atualmente 533.925 pessoas atuando com carteira assinada. Você vê um aumento da informalidade. Mas esse aumento da informalidade, ele aumenta o teu nível de ocupação. Só que essas pessoas que estão na informalidade são pessoas com alto grau de vulnerabilidade, em que um cenário como esse, onde nós já estamos na 3ª, 4ª variante da Covid-19, e que se discute o fechamento de alguns setores econômicos, essas pessoas se tornam vulneráveis. Hoje estão ocupadas, amanhã podem não estar. Informalidade aumentou, quer dizer, o VT mostra isso, né, esse aumento da informalidade nesse período, mas talvez tenha sido uma saída também para essa crise, né, Cristiano? Com certeza, infelizmente a informalidade aumentou e foi muito a saída. Infelizmente muitas pessoas perderam seus empregos, né? Tiveram que empreender de qualquer forma, como eu mencionei há pouco. O que eu vejo, qual é a preocupação nisso? O lado da capacitação desse empresário, até para que ele consiga ter
ter longevidade, e a outra seria que tipo de políticas públicas pode ser desenvolvida por empreendedor perceber que ele está legalizado. Não é algo complicado. Sim. Porque quando você se relaciona, eu acho que é uma questão de sobrevivência. Ainda há muitos tabus em relação a isso. Existe, porque é uma questão de sobrevivência para quem está empreendendo dessa forma, mas em contrapartida é uma concorrência um tanto quanto desleal a quem segue rigorosamente com seus direitos, com suas obrigações. Então, é importante que o poder público ele não faça vista grossa para isso, porque isso quem vai ganhar são todos. É o empreendedor que ele vai se regularizar, é o próprio poder público que vai conseguir arrecadar e quem também está trabalhando corretamente, que se trabalha de uma forma mais igual. Agora, a gente não parece ter uma política muito clara de incentivo a esse empreendedorismo, porque, de fato, a gente não aprende nem na escola, nem, né, a gente deveria aprender desde o início, né, da nossa atividade escolar, né, a veia do empreendedorismo. Não. Então, quando a gente parte para o empreendedorismo, a gente vai cheio de mitos aí para quebrar, sobretudo num país onde uma carga tributária é muito grande, e talvez isso assuste, né? Até que se explique didaticamente, né, para aquele pequeno empreendedor que não é dessa forma, né, e que ele precisa estar formalizado, e que formalizar é um passo importante, não é algo difícil, não é algo de outro mundo. Isso custa muito, né, porque a gente não tem essa cultura do empreendedorismo no Brasil, né? Empreender não é só abrir um negócio, né, é um desafio muito maior, né. Existe um viés que ele é educativo, né? Como você fala, vem desde da época da escola, vem desde a época da faculdade, né? Que a pessoa sai com o currículo, mas ele não sabe a questão do empreendedor. Por outro lado, o empresário brasileiro como todo, o empreendedor, nós somos muito imediatistas. A gente não gosta muito de planejar, a gente quer o resultado para ontem. E você ter um resultado sem um planejamento, eu considero que isso é sorte. Tá? Então é algo que o empreendedor ele precisa buscar. Eu diria que existem muitas opções dele se capacitar, buscar essa informação. E aí nós estamos falando aí de entidade de classe, não só associação comercial, mas Sebrae. Nós fizemos aí um mutirão com o Sebrae e a Juscema, que nós conseguimos formalizar diversas pessoas, e ele pôde perceber, o empresário, que aquilo ali não era um bicho de 7 cabeças, não se tinha uma dificuldade. E por outro lado, você tem empresários, dependendo do faturamento, ele está vinculado ali ao MEI, a uma pequena empresa, está vinculado ao Simples, que a carga tributária não é tão exorbitante como se fosse uma média, uma grande empresa. Então, acho que são essas questões, esses paradigmas que precisam ser quebrados, e isso se faz como? Tratando com o empresário criando mais interesse, e que o poder público também faça a sua parte. Até porque o que a gente percebe, alguns estados entraram com diversos pacotes de incentivo, né? Infelizmente aqui no Maranhão nós não tivemos, o que nós tivemos foi prorrogação, mas você vai ter que pagar, tá? Mas em outros estados você teve. E é necessário, porque ficamos aí 1 ano e meio praticamente, muita gente sem vender, muita gente sem trabalhar. Então como é que... Não é uma prorrogação de um imposto que vai resolver o problema. Não. É fazer como muitos outros estados fizeram. Então, acho que cada um tem sua parcela de contribuição nesse processo. Ou seja, empreender não é só abrir portas, né? Você tem um negócio ali para lidar, você tem os desafios do dia a dia, você precisa fazer esse capital girar, você precisa estudar esse negócio, né? E, sobretudo, lidar com as intempéries aí do mercado, das questões políticas, das questões sociais também, né? É muito complexo, né? Eu diria que o empreendedor hoje ele tem que entender um pouco de cada coisa, mas principalmente das questões básicas de gestão. Eu acho que não dá para o empreendedor hoje ele vender um produto se ele não souber qual é a margem que aquele produto representa. Você vê aqui um supermercado que existem milhares de produtos, mas lá está muito claro qual é a margem que cada produto
tá contribuindo. Inclusive, existe até produtos estratégicos, de aquele produto ele tem uma margem pequena, mas ele é necessário porque ele vai buscar o cliente que vai adquirir outros produtos com margens melhores. Então, uma composição de preço, um fluxo de caixa, um mini planejamento estratégico, e agora mais do que nunca, o olho é muito no custo, um planejamento às vezes muito mais agora de curto prazo, porque as coisas estão mudando. Então, é importante que o empresário, que o empreendedor, ele comece a ter essa visão, porque o que vai acontecer? Isso já aconteceu. No momento da pandemia, se conseguiu, o governo federal disponibilizou créditos a juros bem interessantes. Muita gente conseguiu esse crédito. Aí veio novamente a pandemia, o empresário não conseguiu girar, e aí o que aconteceu? Se endividou, né? E infelizmente a probabilidade disso acontecer, ela continua, porque se você não tem o conhecimento mínimo e básico, consequentemente você não consegue crescer, consequentemente você tem vida útil empresarialmente falando. Bom, vamos analisar essa frase aí, pedir para colocar aí na tela, do João Paulo II. O desemprego do homem deve ser tratado como tragédia e não como estatística econômica. Aí eu te pergunto, Cristiano, será se a gente está tratando essa questão do desemprego de fato como uma tragédia, sobretudo os gestores, né, aqueles que formulam as nossas políticas públicas? E aí eu não falo só de Brasil, não. Eu falo do desafio também da América Latina, que é imenso, né? E tudo que acontece lá atinge a gente também, né? A gente vive num mundo globalizado, que acontece na Europa também, que também vive uma crise econômica muito forte, né? E a crise do desemprego também está por lá. Eu acredito que é do João Paulo II, né? De fato, ele é uma tragédia do ponto de vista que a gente não enxerga o ser, o humano, né? E aí quando você traz isso para uma realidade do Brasil, a nossa carga tributária, ela é uma coisa assim totalmente fora da realidade, né? E isso, consequentemente, vai fazer com que o empresário se contenha. E isso vai fazer com que ele cada vez gere menos emprego. Então, eu acho que a visão ela é diferente. Eu acho que quando você não consegue falar em economia, você não consegue falar no ser, se você não conseguir trabalhar todo esse relacionamento perdi aqui o raciocínio. Desculpa, volte a... É porque é um ser social, né, que está ali, né? A geração de emprego vai impactar lá na casa dele, lá na família dele, lá em todas as outras relações, né? E um ser sem emprego, a gente tem aí uma fila muito grande de desalentados, aqueles que já não estão mais nem procurando emprego, né? Porque já cansaram de procurar, né? O Brasil tem essa fila grande, né? Esse número grande de desalentados, né? Então isso é ruim, né? Esse cenário é ruim, sobretudo dentro dessa crise que a gente vive, né? Eu acho que outra coisa que precisa ser falado a respeito disso, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar, sim, a questão social, mas até a questão do assistencialismo, ela precisa ser repensada. Eu acho que não podemos pensar em só dar o peixe. Só nas políticas sociais. Só nas políticas sociais. Eu acho que se precisa ensinar a pescar. E eu acho que ensinar a pescar você traz até, principalmente, dignidade às pessoas, à população. E aí, quando você trabalha muito essa questão do assistencialismo, você não está gerando renda, você não está gerando emprego, você não está dando essa dignidade, e o que você vê são os índices de pobreza, extrema pobreza, no nosso país, no nosso estado, que são números, comparados a outros países, assim, exorbitantes. E aí você está falando, e o trabalho do governo é sempre aumenta a carga tributária, aumenta a arrecadação, mas isso não se desdobra em investimento, isso não se desdobra em busca de novos projetos que poderiam gerar interesse, principalmente da parte do empresário, para gerar esses empregos e renda. Cristiano, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já com o programa Em Alta. É só um instante. Voltamos com o programa Em Alta. Olha só, 2022 começa com dados nada animadores para a economia. De janeiro a dezembro de 2021, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA, mostra grande impacto no bolso dos consumidores. Entre os vilões, a gasolina com alta acumulada de 47,2%. Quem chega nos postos para abastecer o carro já sabe que não tem como fugir dos preços altos dos combustíveis. A gente vai deixando de usar o ar-condicionado até que o momento a gente vai ter que deixar de usar o carro, né?
Em São Luís, o preço da gasolina foi o principal vilão da inflação em 2021, com alta acumulada de 47,2%. Em 2020, o índice foi de somente 3,5%. Boa parte dos valores vão para impostos federais, como CID e COFINS, e o estadual ICMS. O gás de cozinha, que já ultrapassou os R$100 o botijão, teve alta acumulada de 44,3% na capital. De acordo com o IBGE, o índice de inflação aqui na capital São Luís no ano passado foi de 9,91%. E o problema é que quando os preços de alguns itens recuam, não conseguem compensar os constantes aumentos. Sem dúvida, os combustíveis foram os grandes impulsionadores para esse aumento. A exemplo da gasolina, que de janeiro a dezembro, aqui em São Luís, teve uma alta de 47,2%, em 2021. O analista do IBGE explica ainda que a tendência de alta registrada no ano passado foi diferente da de 2020, em que os alimentos e serviços tiveram o maior impacto. Se em 2021 não foi o grupo de despesa que teve a maior variação, teve uma variação de 8,61%, ficando abaixo da média geral acumulada aqui em São Luís de 9,91%, tá? Em 2020 foi esse o grupo de despesa que teve a maior alta acumulada dentre os 9 grupos de despesa. Em 2020, o grupo Alimentação e Bebidas teve um aumento de 18,77%. Bom, tudo isso aí impacta a nossa economia, impacta, as pequenas, médias e grandes empresas e o consumidor final, Aumento de gasolina, gás, tudo isso tá lá, são insumos que custam muito alto, custam muito caro, no final das contas. Com certeza, a gente viu aí nesses últimos 12 meses números exorbitantes, E aí você tem o caso aí da gasolina, nós estamos falando quase 50% aí em torno de 12 meses. Isso tem um fator, lógico, que vinculado à taxação do preço da gasolina no mercado internacional, através da questão do dólar. Por outro lado, você vê que a renda ela não voltou ao patamar que estávamos no passado, então você tem aí uma certa oferta bem limitante relacionada à demanda e que, infelizmente, essa é uma conta que todos nós estamos pagando, E até que se resolva esse cenário, não só de saúde, mas principalmente político e econômico, a gente acredita que isso ainda vai ter ainda pelo menos nos próximos 12 meses, para que a gente possa pensar num patamar diferenciado em relação não só aos preços, como também a volta dos empregos, a volta da renda e que as coisas comecem a se estabilizar. O empresário, no final das contas, ele acaba pagando uma conta muito alta, inclusive do ponto de vista da opinião pública, Porque a opinião pública olha para aquele empresário também como um vilão, Se as coisas acontecem, se o desemprego acontece. Mas só para o nosso telespectador ter essa noção, de fato, a instabilidade política, a crise econômica, a crise na saúde, deixa também esse empresário imobilizado, Porque há também todo um receio de investimento ali naquele negócio, de crescer, Então, medidas criativas, Elas também têm que ser tomadas diante de um planejamento, não é, Cristiano? Cristiano, eu costumo dizer que quem gera emprego e renda nesse país é o empresário. E, consequentemente, por que não está tendo renda e por que não está tendo emprego? Porque não existem condições. O cenário ele não está favorável. E aí o empresário está muito seguro. Como é que ele vai investir diante de todo um cenário de incerteza? Porque você não tem segurança jurídica, você não tem uma segurança política, você não consegue ter ainda uma estabilidade sobre a questão da pandemia, e não só a nível nacional, mas a nível mundial. Então, fica muito controlado os investimentos. Para você gerar emprego, para você gerar renda, você tem que investir. Você tem que se colocar para conduzir grandes projetos. E olha que o nosso país, o nosso estado tem grandes potenciais. Mas, infelizmente, a coisa trava. E trava por quê?
justamente por essa instabilidade que a gente está vivenciando. Enquanto o empresário ele não tiver um ambiente mais favorável ou talvez menos delicado do que nós estamos passando agora, esse processo ele vai se tornar ainda devagar. E olha que nós temos um empresário, um empreendedor a nível nacional que é diferenciado do nosso restante do nosso mundo. Nós somos aventureiros, nós somos aguerridos, nós nos colocamos a fazer. Mas, infelizmente, essa pandemia também pegou todo mundo de surpresa. Né? Um setor também muito atingido hoje que a gente vê, né, e que fica lá todos os dias esperando aí qualquer decreto que vai acontecer, o setor de bares e restaurantes, por exemplo, né, que a gente já vê, por exemplo, aqui na capital, na cidade de São Luís, sentindo muito também, né, com a crise econômica, né? É aquilo que eu falei antes, né, acabou sendo um vilão, né? Então, o bar, o restaurante, a festa, aglomera, então vem o protocolo, aí você tem uma estabilidade. Imagine na cabeça do empresário, eu vou contratar mais pessoas porque agora vai. E é toda uma rede, né? São artistas que se apresentam, são garçons, né? É dentro do carregador. Então você vê ter toda uma cadeia produtiva envolvida. E aí o empresário ele vai dizer o seguinte, agora vai, eu vou contratar. Aí vem um determinado protocolo. Eu acho que as coisas elas se invertem, porque eu acho que quem tem poder de fiscalização é o poder público, não é o empresário. Então, o empresário fica numa saia justa, né? Quando o poder público coloca para ele. Como é que de repente agora dá para imaginar que o empresário ele tem que ser responsável por toda e qualquer pessoa que entra no teu estabelecimento, e não só bares e restaurantes, que talvez seja até mais fácil controlar, mas em lojas, grandes lojas, sim. Como é que você vai controlar as pessoas a fazer as suas obrigações? Isso não é poder do empresário. É lógico que tem a sua parcela de contribuição, mas isso não pode ser revertido para só que o empresário conduza isso. Como é que fica o restante? Como é que ficam as vias públicas? Como é que ficam os transportes urbanos? Como é que fica a população de uma forma geral? Então, assim, eu acho que esse é um momento muito delicado. Se a gente não tiver a percepção e a sensibilidade da gente trabalhar junto, fica muito difícil, porque é muito fácil dizer que o empresário do segmento A, B ou C aglomera ou faz qualquer outra situação, mas não é fácil na hora que tem que chegar ao final do mês, pagar a conta, pagar o salário, e você não tem a renda para justificar isso. Bom, falando de Associação Comercial do Maranhão, né, que está conseguindo, né, acompanhar toda essa crise, você falou aí de um aumento, isso seria um aumento de associados durante esse período agora, Cristiano? Ou seja, você acredita que a associação, por conta, né, desse desafio da crise econômica, da crise na área da saúde, se aproximou mais desse empresário nos últimos 2 anos? Sem sombra de dúvida, né? Não só o aumento de associados, a gente de fato aumentou, mas você vê uma interação muito grande de outros públicos, seja ele empresário ou não, a sociedade de uma forma geral. E o bacana é que tem todo mundo se juntando, inclusive até o lado social. Nós tivemos o ano passado uma campanha chamada Maranhão Tem Pressa, e a Fome também, no qual nós conseguimos arrecadar praticamente 10 toneladas de alimentos. Tá? Já tínhamos feito campanhas ainda no ano passado, no começo do ano passado, então você tem um envolvimento muito grande e continuamos ainda tendo uma programação ainda muito vasta no meio digital. Sim. E isso tem trazido uma interação inclusive de outros estados. Então, assim, a associação ela quebrou barreiras. E o bacana é porque as pessoas têm procurado a associação para dizer o seguinte, a entidade ela me representa. A entidade ela pode trazer para mim, empresário, algo que eu estou precisando, seja na questão da capacitação, do conhecimento, da representatividade em determinadas demandas. Então, esse elo, esse relacionamento, ele tem se fortalecido muito ao longo do tempo. Isso só nos faz nos desafiar ainda mais. Como é que chega esse empresário que de repente
até não acreditava que uma instituição poderia, né, ajudá-lo, ele poderia caminhar junto, que poderia trazer para ele mais força, né? Eu penso que ele chega ali cheio de inquietações, cheio de dúvidas, cheio de temor, né? E é nesse temor que ele procura, né, a entidade, né? É curioso, porque, na verdade, ele chega meio ressabiado, né? Ele já tem aquela certa aversão em relação, tipo, o que eu vou conseguir? A grande verdade é essa, quais são os benefícios? E quando você começa a trabalhar e ele consegue perceber que aquilo ali vai fazer mudança e começa a fazer mudança na prática, no negócio dele, ele cria aquele vínculo. Nós temos situações assim bem interessantes. Eu costumo muito falar desse exemplo. Teve aqui um grupo de farmacêuticos, de farmácias de bairro, que ficaram muito preocupados no momento que as grandes começaram a engolir essas pequenas. E se juntaram 9 farmácias dessa de bairro. E a gente, em parceria com o Sebrae, criamos o Grupo Empreender, no qual nós formalizamos essas 9 farmácias, se juntaram, eram farmácias independentes, se juntaram, criaram uma marca, criaram todo um conceito, fizeram compras coletivas, fizeram marketing coletivo, desde a sacolinha lá da farmácia, começaram a comprar e começaram a ver ganhos fantásticos. Hoje, essas farmácias, aqui, elas atuam aqui em São Luís, elas atuam tão igual quanto as grandes farmácias de nível nacional. Isso se deu pelo quê? Pelo associativismo. Por acreditar, por estar junto. E aí é importante que o empresário ele tenha essa percepção. É fácil? É rápido? Não é, Cristiane, não é. Mas o resultado, a médio e longo prazo, ele vem. Porque às vezes você quer um resultado imediato, ele pode até vir no primeiro momento, mas ele não tem vida longa. Sim. Então, esse momento desse relacionamento com o associado, ele foi muito, muito bom em relação a isso. Ao ponto da gente estar sendo procurado. Projetos que nós fizemos no ano passado, a gente está repetindo. Agora o pessoal das feiras nos procurou, vamos continuar, vamos dar continuidade, vamos fazer. E essas são encontros que a gente tinha. Encontros que trabalhava a capacitação, fizemos inúmeras consultorias gratuitas. Às vezes o empresário ele só precisa de uma consultoria. Como é que eu abro? Como é que eu posso abrir a minha empresa? Como é que eu posso levar uma documentação para ter acesso a um crédito, a um banco? Como é que eu posso pensar planejamento estratégico na minha empresa? Como é que eu posso ter um planejamento financeiro? E tudo isso nós nos colocamos à disposição. E o bacana, de forma gratuita. Então, assim, a gente se sente muito motivado a fazer mais, porque a gente viu que verdadeiramente e objetivamente a gente conseguiu transformar muitas realidades dos empresários daqui do nosso estado. E a gente viu também um crescimento nesse movimento de você trabalhar essas relações comerciais dentro do seu próprio bairro, próximo da sua casa, né? Isso aconteceu durante esse período, né? E a gente viu algumas campanhas também nesse sentido, né? De você comprar lá no comércio do bairro, né? Sim. A gente tem um projeto que se chama ACM para Todos. E é justamente tentar quebrar essa barreira. Além do meio digital, a gente está indo para os bairros. Porque você tem a Grande São Luís, por incrível que pareça, as necessidades elas são diferentes. O comércio do Anjo da Guarda é diferente do comércio do Quatraque, que é diferente do Araçagi. Então, é interessante que a associação comercial, que as entidades de classe, elas estejam dentro e sentindo aquelas necessidades para que ela possa desdobrar em ações que atendam aquela necessidade. E através do ACM para Todos, a gente conseguiu se aproximar. E paralelamente a isso, a gente tem um projeto chamado ACM Movimenta, que é o quê? Que a cada 2, 3 meses, esse ano a gente vai fazer a cada 3 meses, a gente vai com toda uma caravana, aí não só a associação comercial, mas diversas entidades empresariais, caravana que a gente passa um dia de imersão fazendo o quê? Atividades empresariais, atividades sociais, atividade ligada à saúde. Aí você tem vacinação, você tem teste, você tem isso, você tem consultorias gratuitas, você tem doação de alimentos. E é uma forma de você interagir. Isso tem tido uma aceitação muito boa, porque você cria o vínculo, você cria a confiança e ao mesmo tempo que você está criando essa confiança, você vai desenvolvendo o seu trabalho. Então, você sair do Palácio do Comércio, aqui no centro, e estar ali do lado do empresário, lá no local onde ele empreende. Bom, a gente tem alguns desafios, por exemplo,
O plano diretor de São Luís, que precisa de uma revisão, que é de 2015, ou seja, a cidade que a gente tem hoje é muito diferente da cidade de 2015, né? E que está toda uma discussão aí em torno desse plano, e essa revisão ela não acontece nunca. Por exemplo, o plano estadual de zoneamento ecológico e econômico, né, do Maranhão também, né, todas essas discussões, elas também devem preocupar e elas impactam diretamente, né, esse empresário, porque se eu tenho definidas áreas, né, e zonas, né, econômicas, zonas sociais, zonas de meio ambiente, isso fica muito mais organizado, né? Quer dizer, o mercado se organiza mais, né? Sem sombra de dúvida. E um plano dúvida. diretor que também dite as regras, né? É tudo aquilo que a gente tem que sair do cenário de incerteza para o de certeza. O que a gente tem percebido ao longo do tempo que, ao meu ver, não tem surtido efeito? Se faz muita conversa, se pressiona, discute, briga, e eu acho que não é essa a intenção. A Associação Comercial, e dentro do nosso calendário, que nós temos programação agora de fevereiro até dezembro, a gente está trazendo à tona algumas temáticas, que são temáticas bem delicadas, como o plano diretor, como segurança jurídica, como a questão do zoneamento, como a regularização fundiária. Então são temas que também é uma temática extremamente delicada. Muito delicado. Mas não adianta a gente simplesmente chamar o poder público e dizer você tem que fazer isso, fazer aquilo. O que nós estamos propondo? Nós estamos propondo encontros, simpósios, e nós estamos trazendo realidade de outros estados. Então, agora mesmo, a gente vai fazer, no caso esse do plano diretor, eu peço licença. Não, pode ficar à vontade. Nós vamos fazer agora está previsto agora para março, dia 16 de março, nós vamos fazer um grande simpósio de plano diretor, e estamos trazendo 2 especialistas, um do Paraná, o outro a gente está tentando fechar ali de Santa Catarina, de cidades que implementaram o plano diretor, que deu um boom de desenvolvimento, tá certo? Então a gente quer fazer pelo lado positivo. Sim. É uma mídia propositiva e positiva para mostrar o quê? O quanto que tem um plano diretor delinea todo um planejamento de desenvolvimento de uma cidade. Sim. É lógico que a gente também quer chamar os atores. Aqui a prefeitura, a órgão A, B ou C, estávamos todo mundo junto. Mas é para dizer o seguinte, gente, a gente precisa se resolver. Porque enquanto a gente está há vários anos discutindo aqui só o plano diretor, as outras cidades estão desenvolvendo. E assim, Cristiano, enquanto não tiver definição, a gente pensa que o plano diretor não é só definir o que pode, o que não pode. Não é só isso. Você tem toda uma cadeia de diversos segmentos que está ali esperando. Da construção civil, de outros segmentos, que ele fica ali. Eu vou investir diante. Será se vai acontecer? Será se vai mudar? Sim. Será se vai aumentar? Será se vai diminuir? Então, passa por toda essa situação. E, gente, isso aí é o básico. O básico de cada cidade é regulatório, é algo que é um princípio básico em relação a qualquer cidade fazer o seu planejamento. Então, a nossa intenção é trazer esses temas, trazendo especialistas, falando, dando o seu testemunho, trazendo casos de sucesso, e nós temos diversos casos aqui no nosso Brasil. Você tem cidades aqui no Ceará, uma Sobral da vida que é como referência, você tem uma Joinville, você tem cidades que não são capitais, mas são cidades que deram um boom, porque você está falando de todo um desenvolvimento. Você não está falando, porque pode construir prédio de 15, não é só isso, porque as pessoas se relacionam muito a isso, vamos favorecer só o segmento. Não é isso. Você tem toda uma cadeia produtiva interessada em investir e desenvolver a nossa cidade, mas a gente precisa ter claro quais são as regras. Nós vamos para um rápido intervalo, já a gente volta com o nosso último bloco aqui no Em Alta, não sai daí, tá bom? Voltamos com o programa Em Alta. Nós estamos aqui entrevistando o Cristiano Barroso Fernandes, que é presidente da Associação Comercial. Cristiano, a gente falava aí da questão do plano diretor, zoneamento econômico, regularização fundiária, né? Tudo isso, né? Dentro que é uma política, né, que já deveria estar na mão, né, para a gente poder começar a fazer esse planejamento mais assertivo, os empresários começarem a fazer esse planejamento mais assertivo. Eu chamo aqui uma frase
para a gente analisar também agora nesse começo de bloco, que é do Bruno Calil Fonseca. Com a crise surgem oportunidades e visão de um mundo melhor. Talvez seja o momento de repensar o consumo para economizar e evitar desperdício. A verdadeira amizade é como fosforescência, resplandece melhor quando tudo escurece. Se existe tanta crise, é porque deve ser um bom negócio. Como é que você vê essa história aí da crise sendo um bom negócio? Seria porque a gente sempre na crise que a gente consegue se reinventar? Cristiano, eu costumo dizer que em muitas crises a gente se supera, né? Às vezes a gente está muito acomodado e vem aquela onda para que a gente possa ter aquela superação. E nesse momento de crise, tem aquele ditado que enquanto uns choram, outros vendem lenço. Eu particularmente não sou muito favorável a isso. Eu acho que agora a gente precisa se dar as mãos. Mas o que a gente percebe, porque a gente já está no momento ali de meio para fim da crise, a gente já percebe as empresas, os empresários mudando a sua forma de pensar. E o usuário, o cliente, também mudando o seu perfil de consumo. Até porque o empresário ele é um agente social muito importante, já que ele movimenta, né, toda essa economia, como você falou, o empresário, né, ele é responsável, né, pelo fortalecimento dessa economia que a gente tem hoje no país. Né? Com certeza, é um papel social que o empresário ele tem que ter. E nesse momento de crise, a gente tem aprendido diversas... nós temos tido diversas experiências. E eu acho que a grande experiência é você perceber que você precisa talvez dar 2 passos para trás e começar a andar novamente. Então, e aí não só o empresário, como eu falei há pouco, o cliente tem mudado o perfil. Você vê aí situações de quando você parte aí para a questão da tecnologia, você tem inúmeras possibilidades e talvez isso em algumas localidades fez acelerar esse movimento, porque muito se falava no mundo de tecnologia, de inovação, mas quando você trazer para uma realidade até local aqui da nossa cidade, do nosso estado, você não tinha a coisa tão na prática. Então, quando a gente vê uma frase dessa, a gente percebe assim que você, acho que nesse momento de crise, você aquele momento de reflexão. Não, a gente precisa dar uma parada, a gente precisa agora organizar e mudar alguns hábitos. Porque o empresário, não que ele não tinha essa preocupação, mas hoje o empresário está fazendo conta hoje na ponta do lápis. Hoje a gestão do custo ela é fundamental, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje de inflação. Centavos fazem diferença. Centavos fazem diferença. As coisas elas têm mudado de uma forma assim muito, muito dinâmica. Então, se ele não está com aquele acompanhamento, com aquela gestão à vista, o risco ele é muito grande de não continuar. Então, eu acho que nesse sentido a crise tem nos ensinado bastante. Então, mudaram, né? Nesse cenário mudou, né? Muita coisa. Por exemplo, né, são novas necessidades, nova forma de se fazer um negócio. Por exemplo, o ponto de venda não é mais um ponto de venda físico somente, né? O ponto de venda está lá dentro da rede social. Então, isso tudo mudou essa forma, né, do empresário lidar, né, com esse cliente, que não é somente um cliente pagante, mas ele é um cliente que precisa ser fidelizado, ele é um cliente que precisa conhecer também do negócio, que precisa advogar favoravelmente aquela marca, né? Mudou bastante. E o interessante é assim, isso é tão dinâmico e tão fascinante que hoje o empresário que de repente ele faz um determinado produto, que ele estava restrito a vender naquela localidade, existem plataformas que ele pode botar esse produto para vender para o mundo todo, tá? Então, assim, é lógico que você paga por isso, mas o que você tem de abrangência, de possibilidade de vender em grande quantidade, isso, sem sombra de dúvida, deu uma evoluída considerável. Então, eu vejo que nesse aspecto a gente tem evoluído bastante, tem evoluído a forma como o empresário tem, inclusive, enxergado isso. E aí é a questão do empreendedor individual. Muita gente, às vezes, está fazendo doce em casa, está fazendo o delivery, e você vê, não percebe a necessidade mais de ter um ponto. Porque, querendo ou não, um ponto tem um aluguel, tem uma luz, sim, tem uma água, tem colaboradores. E, infelizmente, quando você trabalha na economia de uma forma geral, isso impacta. Aí é desemprego. Mas é um momento que requer
essa resiliência empresarial, como eu costumo falar, e se adaptar a essa nova necessidade, né, esse novo momento. Bom, se a gente falar de ACM, a gente fala de uma ACM que está pensando globalmente, né? E aí a gente vê esse projeto, né, do Vale do Silício, né? Como é que vocês estão vendo, né, essa imersão, né, conhecer marcas, sair do mercado local, né, para buscar essas grandes marcas e conhecer, né, esses novos projetos? Isso deve acontecer em novembro, né, desse ano. Nós vamos fazer em novembro. Na verdade, a missão empresarial do Vale do Silício ele é um divisor de águas dentro da própria associação, porque hoje a missão ela já ocorre todos os anos. Nós fizemos uma parceria com a empresa chamada Starts. Só que qual foi a nossa preocupação? A gente não quer fazer uma missão igual como é feita para qualquer pessoa no Brasil. A gente chamou a Starts, a Associação Comercial, e dissemos: vamos trabalhar, vamos focar no potencial do Maranhão. O que é o potencial do Maranhão? É o varejo, é o agronegócio, é a construção civil, é a parte de saúde, a parte financeira. Então nós focamos nesses 5 pilares e vamos fazer uma imersão. É lógico que tem a parte turística, tem a parte de você conhecer um Google, as grandes startups do mundo, e é necessário, mas o nosso foco nessa missão é tornar uma missão objetiva. Para quê? Para que aqueles empresários que possam estar presentes abram a sua mente e consigam perceber que aquilo ali não é uma utopia, que aquilo ali é possível sim. É real, é possível sim ele adaptar ao seu negócio. Então nós vamos fazer no mês de novembro, nós lançamos agora no final do ano passado, é uma missão aí no Vale do Silício, no estado de São Francisco, nos Estados Unidos, né? São 5 dias de imersão, aí você tem aí pelo menos mais um dia de deslocamento, e a pessoa que quiser pode ficar também mais alguns dias para fazer turismo, que acho que todo mundo gosta também, né? Mas a nossa intenção é focar nesses segmentos e tentar conduzir uma missão mais profissional, mais objetiva, que as pessoas realmente tragam na bagagem um conhecimento e possam implantar isso dentro dos seus negócios. Bom, como é que o empresário recebe isso, né? Quem deve estar lá são os empresários locais que devem voltar, né, com uma mente bem diferente, bem mais aberta. Esse é o intuito, né? Nós tivemos uma aceitação muito boa, Cristiano, e aí o nosso trabalho, a gente está em 2 direções, né? A gente está com a divulgação geral, né? E aí através das redes sociais, essa coisa toda, e nós estamos fazendo um trabalho com as entidades de classe, tá? Principalmente as entidades parceiras, a FEMA, FEComércio, o FCDL, CDL, enfim, que são que já nos sinalizou de mandar algumas pessoas da sua diretoria, do seu corpo técnico, para estar participando, porque o bom da entidade também participar desse momento, porque você acaba sendo multiplicador disso, né? Então, conhecer realidades, você se prepara também a ajudar diversos empresários que talvez não tenham a condição de estar nessa missão, porque é uma missão que não é uma missão tão barata, porque é dólar, enfim, tem toda a passagem, hospedagem, essa coisa toda. Então a gente está focando, a gente está com uma previsão de um grupo para 30 pessoas, né? Essa é a primeira missão nossa do Vale do Silício. Nós já fizemos outras missões empresariais internacional no passado, já fizemos uma para o Chile, fizemos no ano retrasado para Portugal. E foi muito bom porque a gente também fez essa mescla, né? Para Portugal, a gente inclusive levamos quem queria empreender em Portugal, como é que você abre um negócio em Portugal, como é que você faz o aluguel, mas aqui não, aqui é inovação, aqui é tecnologia, aqui é saber o seguinte: como eu melhoro o meu negócio, de que forma e que eu posso ter a tecnologia a meu favor. Bom, Cristiano, a gente está terminando o nosso programa. Já queria de antemão agradecer a você pela participação e pela paciência de estar aqui com a gente, né? Com certeza é um tema em alta e eu gostaria já de deixar o convite para que você voltasse outras vezes. Tem muita coisa para a gente conversar, né, sobre a ACM, sobre o mercado, né? Mas eu queria que você deixasse para nós, assim, na opinião do Cristiano Barroso Fernandes, qual que é o grande desafio para 2022? Cristiano, primeiramente eu quero agradecer a você, a toda a equipe do programa Em Alta, da difusora, a figura do nosso presidente Urias, dizer da nossa satisfação. Eu diria que o nosso grande desafio é não desanimar, tá? A gente precisa se dar as mãos.
O nosso lema de associação comercial, desde a época da campanha, quando nós estamos, chamava ACM Juntos para Todos, ACM trabalhar juntos, né? E o que a gente percebia, e hoje esse cenário está muito mais diferente, as entidades elas estão trabalhando junto. E esse é um trabalho que a associação iniciou junto com essas associações. Hoje, por exemplo, a gente tem um programa chamado Avança Maranhão, que é um programa das entidades, que está pensando o quê? A economia do nosso Estado, o desenvolvimento do nosso Estado. Então, é não desistir e venha participar. E venha participar não é se associar, só se associar, não. É trabalhar o associativismo. E o associativismo é estar junto, é trazer a tua necessidade. Quebrar paradigma. Quebrar paradigma, é trabalhar das soluções. Então, e esse momento ele exige muito isso. Nós não podemos pensar em retomada se a gente não estiver juntos. Então, a minha mensagem é que a gente possa estar junto. A Associação Comercial está de portas abertas. A gente fica ali no Palácio do Comércio, ali perto ali da Igreja da Sé, ali na Praça Dom Pedro II, e estamos de portas abertas a receber o empresário nas nossas redes sociais. Estamos com toda uma programação aí, divulgando diretamente aí nas redes sociais, e estamos à disposição. A gente agradece a tua participação aqui, agradece também a você, telespectador, que ficou com a gente, com certeza teve uma aula aí, né, de mercado, de tudo com a gente aqui hoje no programa Em Alta. Muito obrigada pela sua audiência, a gente volta no próximo sábado. Um ótimo sábado para você, um ótimo domingo e até lá. Tchau, tchau.